Salve, salve, meu amigo santista, tudo bem com você? Não sei porque eu tô de fone, vou tirar. Tudo bem com você? Beleza, cara, meu amigo, hoje, né, considerando que o Santos estará na primeira divisão na próxima temporada, eu fiz um apanhado de novo falando, eu não sou scout. Os nomes que eu coloco aqui são de observação minha, né, de atletas que eu acho que podem, de alguma maneira, chegar ao Santos e contribuir, né. Quando eu penso em contratação, eu sempre penso no termo de reforço, de alguém que vai chegar e agregar, alguém que vai chegar, produzir algo de benéfico pro time. Obviamente, levando em consideração que o futebol é imprevisível, pode chegar um grande jogador e ele não ir bem. No Santos, inclusive, já aconteceu isso. Quero lembrar do caso do Petkovic, que foi uma contratação que eu adorei quando foi contratado e não rendeu nada, no Santos foi muito mal, né? Então isso pode acontecer, caso do Montilho, alguns outros aí de grandes jogadores que vieram jogar no Santos e não deram certo, né? Luizão e etc. Então, levando isso em consideração, tá? E pra mim, né, eu sempre coloco que, de primeiro momento, eu sempre olho pra base, vendo o que a base está me oferecendo e depois buscando no mercado. Esse é o meu modo de ver, tá? Então, eu vou trazer jogadores aqui que, obviamente, não estão no Santos, de jogadores que eu acho que podem ser possível a uma contratação, embora alguns aqui eu acho que são bem difíceis, outros eu acho que são possíveis, e visando muito para um preenchimento de elenco, de contratações, reforços para o time, tá? Apontei as carências do elenco, lateral direita, um zagueiro, lateral esquerdo eu não coloquei, mas talvez eu devesse colocar porque tem a situação do Souza aí, tá? Mas levando em consideração que o Souza vai ficar junto com o Escobar, eu não traria o outro lateral esquerdo, seria eles dois e o Kevson, seriam os laterais que eu usaria, a não ser que exista uma lacuna muito latente para se trazer essa contratação. Um volante, meia de ligação, meia criador de jogadas, um em cada ponta, tá? Pra mim tem que ter titular nas duas pontas, eu usaria o Miguel, mas vou trazer jogadores que eu acho que poderiam ser titulares no Santos, tá? E um atacante, tá? Um 9, que eu acho que poderia ou preencher o elenco ou vir com titularidade. Eu vou explicando ao longo do vídeo, tá certo? Então, dito isso, vou recomendar aqui pra você com informações acerca de contratos do Santos, de tudo que tá rondando o Santos ali, das mentiras do senhor Alexandre Galo, tá? Das mentiras do presidente do Santos, que eu vi gente falando que eu fiz campanha de novo. Eu não vou mais me explicar com relação a isso. De verdade, cara, quem acompanha o Futirinhas, minhas redes sociais, o canal, sabe muito bem o que eu fiz na eleição passada no Santos, né? Eu não preciso ficar me explicando, tá bom? Então já chega, já tem vídeo do pós-eleição, já falei em quem votei, falei que votei no Maruca, eu falei, e tem gente falando que eu fiz campanha pro Marcelo Teixeira. Então, gente, sinto muito. Se você quer acreditar nisso, acredita. Eu não vou ficar me explicando toda hora a mesma coisa, porque eu não tenho paciência também, não acho que eu tenho que ficar fazendo isso, porque a pessoa tem a informação ao seu dispor e ela prefere não ver. Ela prefere acreditar em outras coisas, prefere acreditar em Twitter, né? Então, não, tá? Inclusive, tem certas palavras aqui que precisam ser bipadas, então, como edição, eu não posso falar mais, porque senão eu perco a monetização do vídeo, tá? Então vai ter bip. Então vamos lá, tá certo? Não coloquei goleiro porque eu acho que o Santos tem dois goleiros muito bons, tá certo? Eu acho que o Diógenes tudo bem ser o terceiro goleiro, eu não acho que tem que ter 5 goleiros de excelente nível de seleção pra ser os goleiros do clube, a gente tem que saber, né? O Santos tem dois bons goleiros, dois muito bons goleiros, eu gosto muito do João Paulo, gosto do Brazão, acho que o Brazão se provou um ótimo goleiro, tá certo? Quando foi exigido, teve falhas ali, mas tem toda a parada da mulher dele ter perdido uma gravidez, e isso tem que impactar sim, precisa do departamento de psicologia no clube urgente, tá certo? O Santos precisa olhar pra frente. Então vamos lá. Pra mim, obviamente, você tá vendo a capa do vídeo, a grande contratação que o Santos poderá fazer, se for possível, é do Neymar, tá? O Neymar vai ficar sem contrato no meio do ano. Eu acho que o Santos tem que fazer o possível e o impossível para trazer o Neymar. E aí, o salário que couber o máximo possível. A gente tá falando de um jogador extra classe, acima de todos os outros, que tem um potencial de engajamento tanto midiático quanto mercadológico muito grande, além do retorno técnico. Então assim, tudo que envolveu o Neymar, ele é a principal, tá? É o grande nome. Não tem qualquer outro aqui, não vai chegar perto. Então, é fazer o possível para, se tiver a possibilidade, se houver essa chance do Neymar voltar mesmo ao Santos, não tô colocando a informação lá, né, do vice-presidente do Conselho Deliberativo aqui, nada, tô falando da possibilidade contratual. Se houver essa possibilidade, o Neymar é o grande nome, tá? Ele e depois os outros. Levando isso em consideração, não vou ficar falando do Neymar porque a gente já sabe, o Neymar é o sonho do Santos, do torcedor do Santos. Ai, vai repetir. Gente, é o Neymar, gente, não é um cara voltando, não é o Felipe Anderson,
Não é o meia Serginho que saiu da base, é o Neymar. O Neymar é fora da curva, tá? Não é trazendo o Zé Love de volta. Trazer o Neymar de volta é trazer uma entidade do Santos de volta, cara. É uma representatividade, tá? Então é isso, é o maior jogador do Santos formado nesse século. É o maior, cara, tá certo? Então, dito isso, vamos seguir, começar a lista aqui com os laterais direitos, tá? Não necessariamente você precisa concordar com os nomes, você pode trazer outros, tá bom? Mas jogadores que eu acho que em determinado momento são do meu agrado. Muitos deles aqui nem acho que seriam titulares, nem eram pra ser titulares. O meu titular é o JP Sherman, tá? Eu traria alguém pra preencher um elenco, tá? Então vamos lá, vamos começar a lista com o Guga, lateral direito do Fluminense, tá? Eu acho que pra ser um reserva ele é um bom jogador, tá? Ele é um lateral direito que eu acho que tem boa capacidade, eu acho que ele tem muita oscilação sim, mas eu acho um bom jogador. O Guga está com 26 anos, tem contrato com o Fluminense e o valor de mercado dele, pelo Transfer Marketing, que não é uma base absurda, é só uma base pública pra gente se basear, é de 3 milhões de euros, tá bom? O segundo nome dessa lista é o capitão do Fortaleza, o Tinga, tá? 31 anos, já é o jogador mais experiente, levando em consideração que o JP Sherman e o Aderlan estarão no elenco. O Aderlan tem um contrato renovado por causa da lesão que ele teve, mas eu não sei como ele vai voltar. O Tinga eu acho um nome bem possível e plausível, tá? Não sei como seria para tirá-lo do Fortaleza, não seria tarefa fácil. Eu tô falando de jogadores aqui só com contrato, tá certo? Enfim, o Tinga tem um valor de mercado de 1 milhão e 200 mil euros, tá certo? O terceiro nome dessa lista aqui, pra mim, eu acho que seria um cara muito interessante. Eu acho que eu tentaria ele acerca dos outros, até pelo pouco espaço que ele tem, que é o Léo Maná, lateral direito do Corinthians, tá? Foi campeão da Copinha na última temporada, tem um valor de mercado de 800 mil euros. Só pra citar, a Copinha passada do Léo Maná, 20 anos de idade, 8 jogos, 4 gols e 2 assistências. É um lateral direito que a gente tá falando. Obviamente que a Copinha não pode ser uma base de análise total, só tô dizendo que é um jogador que tem muito potencial e pode ser um nome interessante pra gente ir atrás, tá certo? Aí vamos para mais um brasileiro, o Natanael do Coritiba, que eu gosto muito, 22 anos de idade, tem um valor de mercado de 2 milhões de euros, muito bom lateral, bom mesmo. Eu acho que ele viria para brigar por posição com o JP Sherman, acho muito bom lateral mesmo, jogador de muito futuro, muito potencial e jovem também, tá? E os estrangeiros que eu coloquei aqui, o primeiro deles é o Tobias Rubio, de 20 anos de idade, lateral direito do Racing, mas que está emprestado ao Defensa e Justiça, tem 20 anos de idade também, é muito bem quisto pelo torcedor do Racing, vem muito potencial nele, tá fazendo uma boa temporada pelo Defensa e Justiça, tá? Tem um valor de mercado de 1 milhão e 200 mil euros. O segundo nome dessa lista aqui é o chileno Max Gutierrez, também de 20 anos, do Huachipato, tá bom? Também muito elogiado, também numa boa fase no clube chileno. O Huachipato Santos não sei como é que seria, porque teve toda a situação do Soteldo lá, né? Mas o valor de mercado do Max Gutierrez também é de 1 milhão e 200 mil euros. E o último nome que eu acho mais difícil, tá numa excelente fase jogando no Racing, que é o Gaston Martirena. Eu acho que o Gaston, se viesse eventualmente pro Brasil, ele seria titular do Santos, tá? O Martirena é uruguaio, já é de seleção uruguaia também, né? Invariavelmente é convocado. Fez um golaço contra o Corinthians no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana aqui na Arena Corinthians, tá? O valor de mercado do Martirena é de 3 milhões de euros, tá? Não trouxe, só pra citar, não trouxe jogadores fora do radar, aqueles japoneses que às vezes eu trago, não trouxe jogadores do leste europeu. Eu tentei pegar mais a realidade atual do que os clubes contratam, tá? Então eu foquei muito em sul-americanos, mas não tem problema nenhum. No futuro eu posso trazer de jogadores fora do eixo, né? Fora da curva, fora que eu gosto de fazer, né? Eu gosto muito de jogador asiático, então eu geralmente faço isso. Aí vamos para os zagueiros. Botei 3 zagueiros canhotos e um destro, tá? O primeiro nome que eu coloquei é o do Kaique, que era da base do Santos, que está emprestado pelo Almeria ao Albacete na segunda divisão espanhola, tá? O valor de mercado do Kaique caiu, ele tem um valor de mercado de 1,5 milhão de euros. Ele não se ambientou tão bem no futebol europeu, eu acho que ele saiu muito jovem, saiu precocemente daqui, ele ainda estava em maturação quando ele vai embora. Eu acho que é um nome que o Santos poderia tentar, tá? Para preencher o elenco, nem para ser titular, pode ser titular até, mas eu acho que o Santos podia tentar um empréstimo com opção de compra sim. Saiu caro? Saiu, mas eu acho que o valor para venda dele já não é tão alto mais. Então o Santos poderia tentar negociar o retorno do Kaique, que eu acho uma possibilidade bem plausível, tá? É um jogador que me agrada bastante. Eu acho que ele ainda poderia maturar aqui no futebol brasileiro. A gente tá falando de um cara de 20 anos de idade ainda. É a mesma coisa quando eu olho pro Robert Renan. Eu acho que os dois foram embora muito cedo daqui, antes de maturarem de vez. E aí
podem ter atrapalhado as próprias carreiras, tá? O segundo nome é um zagueiro da seleção boliviana, canhoto, que é o Marcelo Soares, de 22 anos, jogador do Always Ready da Bolívia, tá? Tudo bem, Bolívia, time fraco, tomou 6 da Argentina e tal. Tá, mas é um zagueiro canhoto, tem um valor de mercado de 800 mil euros, tá? Lembrando que, pra mim, a dupla titular do Santos na zaga, eu não manteria o Gil pra próxima temporada, tá? Eu daria um jeito dele ir embora. Eu agradeceria pelos trabalhos, acho que foi bem na Série B, mas eu não acho que o Gil seja um jogador de Série A mais. Acho que a idade chegou, tudo isso. A minha zaga do Santos seria Jair e Luan Pérez, tá? Então eu penso em jogadores para compor esse elenco. Por isso que eu pensei num reserva pro Luan Pérez mais, tá? Então seria o Marcelo Soares aqui um dos nomes. O segundo também é do Racing, também canhoto, também uruguaio, que é o Lucas Monzon, de 23 anos. Também tem um valor de mercado de 800 mil euros, tá? E o terceiro canhoto aqui dessa lista é o ex-zagueiro do São Paulo, Luizão, de 22 anos, que pertence ao West Ham, mas não joga pelo time principal, joga pelo time B. É o mesmo caso do Wendel Silva, tá? O mesmo caso, joga pelo time B. Já teve o nome dele ventilado numa volta pro futebol brasileiro, emprestado e tal. Eu acho que é um nome bem possível do Santos trazer também. 700 mil euros é o valor de mercado do Luizão, tá? O Luizão foi pra lá porque tava acabando o contrato dele com o São Paulo, recebeu uma oferta, ele foi pra Inglaterra, mas ele não conseguiu jogar no time principal. Então, talvez seja uma possibilidade interessante, tá bom? Aí vamos para os volantes. Lembrando que eu não trouxe o lateral esquerdo, deveria ter trazido. O lateral esquerdo meu que eu trouxe aqui é meia, mas eu não sei se eu traria, não. Eu trouxe pela oportunidade de mercado, eu coloquei na lista. Volantes, tá? Também, volantes aqui. Eu acho que o Santos tem bons volantes de verdade. Eu acho que os 4 volantes do Santos são muito bons, tá? Gosto do Pituca e do Schmidt, gosto do Sandri e gosto muito do Rian, que pra mim seria um nome muito interessante da gente trazer. Mas vou trazer outros aqui, tá bom? Como alternativas, jogadores até pra brigar pela titularidade, tá? E alguns como oportunidade, talvez numa reascensão de carreira. O primeiro nome deles aqui é o Guilherme Madruga, que está no Cuiabá, não fez uma boa Série A. Eu acho que seria uma aposta trazer pra tentar ver se ele conseguia trazer o bom futebol que ele jogou no Botafogo de Ribeirão, sabendo que é um time pequeno, mas o Santos já fez isso outras vezes e deu muito certo, então eu acho que é um nome que o Santos poderia tentar. O Madruga tem 23 anos, tem um valor de mercado de 800 mil euros, tá? E sempre foi conhecido por fazer gols bonitos e gols de fora da área, sempre teve essa característica. No Cuiabá ele não conseguiu jogar, basicamente, teve contusão e tal, mas é um nome que eu gosto, tá? Segundo nome já é bem caro, mas o jogador que não caiu nas graças da torcida do Vasco, que é o Sforza, né, que eu já tinha falado dele numa outra lista aqui, Juan Sforza, 22 anos, jogador do Vasco, mas o valor de mercado bem alto, de 4 milhões e meio de euros. Acho muito difícil, mas eu trouxe porque é um jogador que me agrada, tá? Terceiro nome aqui é o primeiro que talvez reascensão, que é o Patrick de Paula. Não foi bem no Botafogo, não foi bem no Criciúma, tá? Acho que o Patrick de Paula é um jogador que tem muito talento, mas tem toda a parte extracampo. Acho difícil, não seria meu primeiro nome, tô trazendo talvez para uma análise vendo que é um cara que pode complementar um elenco e talvez encaixar e dar certo com o passar do tempo. Eu acho que é uma possibilidade. O Patrick de Paula tem 25 anos já, tá emprestado ao Criciúma pelo Botafogo, tem valor de mercado de 1,5 milhão de euros, mas não acho que seria difícil um negócio, tá? Eu tô olhando para preenchimento de elenco. O outro nome aqui é mais um canhoto, que é um volante do Colo-Colo chamado Vicente Pizarro, de 21 anos, e um valor de mercado de 3 milhões de euros, tá? Também pode ser um jogador interessante. Trabalha muito a saída de bola. Os outros 3 nomes aqui, 2 são do Bragantino. O primeiro deles é o Eric Ramírez, que é mais um segundo volante, que inclusive o nome dele foi ventilado ao Santos recentemente, aí que o Santos poderia fazer uma oferta. 4 milhões de euros de valor de mercado, mas o jogador do Bragantino que eu mais gosto, e acho que seria aqui no Santos ele seria titular, provavelmente seria uma dupla com o Pituca, tá? Que é o Lucas Evangelista. O Pituca mais recuado, o Evangelista como um 8, né? 29 anos já tem o Lucas Evangelista, mas é um muito bom jogador. E o valor de mercado também de 4 milhões de euros. E o último nome, tá recentemente também foi vinculado ao Santos aí de interesse. O Santos já teve interesse nele no passado, que é o Almendra, né? O Agostinho Almendra, jogador do Racing, também muito bom jogador, 24 anos de idade, 2 milhões de euros de valor de mercado, tá? Gosto bastante do Almendra, acho ele muito bom. Mas também ele não foi contratado pelo Santos na outra oportunidade, estava sem contrato com o Boca, né? O Boca estava liberando ele de graça, e o Santos não foi porque ele era problemático, né? E aí traz aquelas coisas que trouxe, o William Maranhão e etc. Aí vamos para os meias, né? O camisa 10, né? O armador. Vamos lá. Vou começar aqui com o Marcelo. Não que eu traria o Marcelo. O Marcelo, inclusive, é lateral esquerdo, né? Mas eu tô olhando pro Marcelo que eu vi jogar, sabe? O Marcelo que pra mim
tinha que ser meio campista já há bastante tempo. Eu tô olhando uma possibilidade. E acho em análise, conversa, saber se realmente pode ser que o Neymar venha e tal, né? Mas tem toda a parte comportamental da saída do Marcelo do Fluminense aí que é bem complicado, então eu não sei em que nível que as coisas seriam, só trouxe essa possibilidade. Eu não duvido que o Santos vá atrás do Marcelo, tá? Não duvido. Eu tô falando de achismo, tal, mas coloquei o nome dele aqui. O valor de mercado do Marcelo é 1.300.000 euros, tá sem clube agora. Segundo nome da lista é o meia Diego Rossi, tá certo? De 26 anos, uruguaio. Nesse momento ele joga no Columbus Crew dos Estados Unidos, da MLS. O valor de mercado dele, eu acho que da lista aqui é um dos mais altos, 8 milhões de euros. É quase impossível de trazer, tá? Mas é um jogador muito bom, é um criador de jogadas, finalizador. Jogou muito de ponta esquerda, mas virou meia com o tempo. Nessa temporada, ó, 39 jogos, 18 gols e 8 assistências. Quase impossível, mas eu trouxe o nome dele aqui, tá? O terceiro nome aqui tá numa temporada bem complicada. Não acho que seria fácil trazer também, até porque é um jogador titular do time dele, que é o Cauli, do Bahia, né? Já foi quase, o Palmeiras tentou trazer no começo do ano, o Bahia não vendeu, ele permaneceu no Bahia. Mas talvez aí olhando para a formação de elenco do Bahia, talvez com o Cauli perdendo espaço, eu acho que o Santos poderia tentar alguma coisa. O Cauli é muito bom jogador, tem 29 anos, valor de mercado de 6 milhões de euros. Mas, de novo, acho muito difícil, tá? Qualquer contratação pro Santos é difícil, cara. Então, tô sonhando, tá? Aqui é só possibilidade de jogadores que me agradam no geral. O outro nome dessa lista aqui também foi ventilado ao Santos recentemente, que é o Quinteiro, o Juan Quinteiro, jogador do Racing, canhoto também, né? Valor de mercado do Quinteiro, inclusive fez 2 gols aí contra o Corinthians, que eliminou o Corinthians da Copa Sul-Americana, né? No jogo na Argentina. O Quinteiro já foi ventilado ao Santos em algumas outras oportunidades, tá com 32 anos e o valor de mercado dele é de 2 milhões de euros, tá? O outro nome dessa lista também, um jogador que não tá bem, que não vem numa boa temporada, que é o Terans. Davi Terans, uruguaio, tá no Fluminense, 30 anos de idade, 4 milhões de euros de valor de mercado. Eu acho que o Terans é um nome possível, tá? Estão falando do Ganso também, eu não coloquei o Ganso na lista, estão falando que o Ganso pode vir pro Santos ano que vem, não sei, tá? Mas estão falando que pode acontecer. Então eu não coloquei na lista aqui por causa desse motivo. Mas o Terans eu acho um jogador interessante, cara. O Terans eu acho que é um jogador que pode encaixar no sistema de jogo do Santos aí, pensando como meio ofensivo, nem necessariamente titular absoluto, mas é um jogador que bate bem de fora da área, viveu ótimos momentos aqui no Atlético Paranaense, mas a parte ruim do Terans é a constância, né? Às vezes ele alterna bons e maus momentos também. Outro nome é o do Lincoln, que o Bragantino estava emprestado, né? O Bragantino já anunciou que não vai exercer a opção de compra junto ao Fenerbahçe. Eu acho que é uma possibilidade de algum clube entrar nesse negócio e trazer um bom jogador. O Lincoln é bom jogador, tem 25 anos ainda, ou seja, tem muito o que jogar ainda. O Santos já foi conhecido muito por pegar esse jogador e fazer ele render. O Lincoln é muito bom, cara. O Lincoln é muito talentoso. Eu acho que é um cara que pode realmente agregar se for contratado, tá? 3 milhões e meio de valor de mercado. É um dos nomes que eu levaria seriamente em consideração, tá? Tentando fazer um acordo aí com o Fenerbahçe, mas um empréstimo, opção de compra também, visto que o Fenerbahçe tem interesse em negociar o Lincoln, tá? Outro nome que eu acho que seria interessante é o do Reinier, que era do Flamengo, foi pro Real Madrid e tal. Atualmente o Reinier tá emprestado ao Granada, jogando a segunda divisão da Espanha. Eu acho difícil porque eu acho que o Reinier não quer voltar ao futebol brasileiro, tá? Mas ele tem só 22 anos, cara, é um jogador que tem muito potencial. Ele foi campeão olímpico na Olimpíada de 2021 em Tóquio, né? 2 milhões e meio de valor de mercado. O valor de mercado chegou a ser 35 milhões de euros do Reinier, cara. Mas eu acho que é um cara que ainda tem algo pra buscar. Eu acho que é uma possibilidade. Dependendo do negócio, do modelo, eu acho que é um nome interessante, cara. Eu acho que é um cara que poderia agregar sim. Outro nome dessa lista aqui é o Rômulo, que estava no Novo Horizontino. O Palmeiras contratou, o Santos teve interesse mesmo. Mas não tem tanto espaço no Palmeiras, então eu acho que o Rômulo é um nome interessante mesmo. É um nome também que eu consideraria bastante, 23 anos, o valor de mercado do Rômulo é de 2 milhões de euros. Eu acho que o Santos pode tentar algum negócio com ele, envolvendo algum outro jogador, uma troca, o Soteldo, sei lá, pode tentar. E o último nome aqui é o Matheus Friso, que o Coritiba está exercendo a opção de compra em cima do empréstimo da Tombense, né? Artilheiro do Coritiba na Série B, eu acho que é um jogador possível, não tô trazendo que tem que contratar, só tô uma alternativa. Fez uma boa Série B pelo Coritiba, né? 26 anos de idade, valor de mercado de 1 milhão e 200 mil euros, tá? Mas eu não seria meu primeiro nome aqui, mas coloquei na lista. Aí vamos para os pontas, primeiramente do lado direito, tá bom? Vou começar aqui com dois bem difíceis, são os dois mais caros da lista, são esses dois. Os dois jogam no Benfica, tá? Os dois são argentinos. O primeiro deles é o Rollheiser,
que tanto ponta direita como meia ofensivo, camisa 10, o Roezer também é meia, mas o valor de mercado dele, 24 anos, é de 10 milhões de euros. Mas eles quase não têm jogado, o Roezer joga um pouquinho mais. O Prestiani joga bem menos, só que o Prestiani tem 18 anos apenas, também tem um valor de mercado de 10 milhões de euros. O Prestiani era muito visto como um novo Messi, sabe? Mas ele é muito novo ainda, porque ele é baixinho, tal, puguita e tal, né? Então é uma possibilidade que eu acho quase impossível, mas são nomes interessantes aí. Tem jogado pouco, tanto um quanto o outro. E às vezes um negócio desse pode sair, mas os valores empregados são muito altos, o Santos não tem essa grana. Outro nome dessa lista aqui é o Ademir, né, que hoje tá no Bahia, 29 anos de idade, não é titular absoluto do Bahia, eu acho que no Santos também não seria, mas acho um bom jogador. O Santos já tem o interesse dele no passado, né, quando ele tava na América. O valor de mercado do Ademir é de 3 milhões de euros. E o outro aqui já é um pouco mais velho, mas é bom jogador também, passou pelo Milan e tal, fez a carreira toda na Itália, que é o Júnior Messias, camisa 10 do Genoa, da Itália, canhoto também, tá? O valor de mercado do Messias é de 2 milhões e meio de euros. Eu acho um jogador interessante, né? Um jogador interessante que vai pra cima também, é um criador de jogadas, faz os seus gols, é um jogador que eu acho que poderia agregar se fosse contratado pelo Santos. Aí vamos para o lado esquerdo. Ponta esquerda, o primeiro nome deles aqui é o Jefinho, que pertence ao Lyon, mas está emprestado ao Botafogo, né? Se machucou, 24 anos de idade, não foi bem nesse retorno ao Botafogo. Eu gosto muito dele, é um jogador muito ousado, interessante, do drible, do 1x1. Eu acho que poderia ser uma oportunidade interessante no empréstimo, algum acordo aí que envolvesse o Jefinho. E o valor de mercado dele é de 5 milhões de euros, tá? Outro nome que eu gosto bastante é do Canóbio, do Atlético Paranaense. Também joga do lado esquerdo, mas também joga pelo centro, né? O valor de mercado do Canóbio é de 5 milhões de euros, também acho muito difícil de tentar alguma coisa. O terceiro nome daqui do lado esquerdo é o Biel, do Bahia, 23 anos de idade, valor de mercado de 4 milhões de euros, também acho quase impossível de o Santos conseguir contratar, mas trouxe pra lista porque eu acho um jogador interessante. Quarto nome aqui pelo lado esquerdo é o do Marcelino Moreno, que jogou no Coxa aqui e foi vendido para o Lanús, tá certo? Hoje ele joga no Lanús, o Marcelino Moreno joga tanto de meia esquerda, ou ponta esquerda, quanto de meia centralizado também. Tem 29 anos, bom jogador, eu gosto do Marcelino Moreno, tá? Inclusive tá na minha lista anterior, se eu não me engano. 4 milhões de euros de valor de mercado, o valor do Marcelino Moreno. E aqui eu trouxe alguns atacantes camisa 9, tá? Vou começar com o primeiro deles, que é o Isidro Pita, atacante do Cuiabá de 25 anos, paraguaio. 5 milhões de euros de valor de mercado, gosto muito do Pita, cara, acho um jogador muito bom, tanto para ser o primeiro reserva, quanto até para ser titular, um jogador interessante mesmo, acho que um jogador brigador, né, um jogador que se movimenta muito, muito forte, presença, eu gosto desse jogador, cara, acho que um jogador interessante. O segundo nome é o do Carlinhos, que tá no Flamengo, né, não foi tão bem no Flamengo, teve uma passagem muito boa no Nova Iguaçu. No Flamengo teve poucas oportunidades, marcou poucos gols, mas eu acho que é um jogador que poderia ser um reserva bom, tá? 800 mil euros o valor de mercado do Carlinhos, que tá com 27 anos. O outro é o Gabigol, obviamente, né? Que eu tinha colocado antes dele jogar bem contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, mas o Gabigol fica sem contrato agora no final do ano. O presidente do Santos já falou que tem o sonho de trazer o Gabigol de volta, né? Eu acho que seria um camisa 10 do Santos se voltasse. O valor de mercado do Gabigol de 28 anos é de 7 milhões de euros, tá? Outro nome aqui é o do Joaquim Correa, atacante argentino de 30 anos. Ele foi veiculado ao Corinthians recentemente. O Corinthians chegou a negociar com ele e acabou não deixando a Inter de Milão, onde ele pouco joga, mas tem um valor de mercado de 3 milhões de euros. O Joaquim Correa joga tanto de 9 quanto de segundo atacante. Então é um nome interessante que eu acho que poderia ser um nome na pauta do Santos. O outro nome aqui é o do John Kennedy, do Fluminense. Extremamente problemático, temporada muito ruim, mas tem só 22 anos. Né, já mostrou que talento ele tem de sobra. Então, assim, alguém que consiga dar um norte pro John Kennedy, né? Ele precisaria de muito trabalho psicológico, apoio e tal, para ele conseguir ter um norte na vida dele. Mas é um cara que eu acho muito interessante, extremamente talentoso. Eu acho que, dependendo do contexto, ele pode agregar bastante, até para ser titular. 7 milhões de euros de valor de mercado do John Kennedy. E o último é o Alejandro, atacante, que pertence ao Bragantino, está emprestado ao Vitória, 24 anos, fez um ótimo Brasileirão pelo Vitória, né? Um time que teve muitas dificuldades, mas fez alguns gols, fez gols muito bonitos, inclusive. Eu acho um cara que poderia até ser titular do Santos, assim, dependendo da briga com o Wendel Silva, tá? O valor de mercado do Alejandro é de 3 milhões de euros, mas acredito que o Vitória vai exercer a opção de compra e vai ficar com o Alejandro em definitivo. Bom, são alguns nomes, tá? Eu sempre faço, eu gosto de fazer isso aqui. Obviamente, de novo dizendo, eu
primeiro lugar, olhar pra base, arruma elenco. Quem que vai sair? Tá. Vamos olhar pra base, o que a gente tem à disposição? Beleza. E depois olhar pro mercado e ver as possibilidades. Obviamente que quando você vai fazer contratação, você tem que pensar em contratação como reforço para alguém que vai vir e agregar, não como Patricks e William Bigodes da vida, tá? Mas, olhando para o que o Santos tem feito, acho muito difícil qualquer um desses jogadores virem. A gente sonha, a gente planeja, a gente tenta fazer alguma coisa, né? Obviamente o Santos tem um departamento de scout, a procura e a contratação do Wendel Silva foi nesse departamento, que eu gostei bastante, é um jogador que me agrada, né? Eu confio no departamento de scout do Santos, eu espero que o clube, né, a diretoria do Santos também dê voz para eles. Aqui são só alguns nomes do meu gosto, do que eu observo, lembrando que eu não sou scout, quem é scout é o Vitor Hugo, que trabalha lá com o Ademir Quintino, tá? Mas são só alguns nomes. Deixe sua opinião nos comentários acerca desses nomes, o que você acha, ou de outros nomes aí que você tem visto, que você gosta e tal, que você acha interessante, tentando levar em consideração a realidade financeira do clube. Não dá pra falar, olha, traz o Messi lá do Inter Miami que eu acho que dá, entendeu? Porque tem galera que é assim, por que você não colocou tal jogador? Né? Não coloquei o Ganso aqui, mas eu acho que poderia ser um nome interessante, mas o Ganso tem 35 anos já, cara. Por mais que seja um jogador muito bom, ainda tem um toque refinado, não sei se seria esse na contratação, dependendo de quem for ali o parceiro, porque se for Ganso e Juliano de meia, mano, né? Então tem que pensar, traz o Ganso, então o Juliano vai embora, aí o Ganso vinha, eu sou a favor, né? É assim que eu faria. Mas enfim, deixe sua opinião nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo aqui no Vem Pro Peixão. Um beijo, um queijo, até a próxima com análise de elenco, de quem eu mandaria embora, de quem permaneceria, de como foi a temporada, bem, mal, etc. Tamo junto e valeu. Tchau, tchau.